Bom dia! Vamos para a nossa sexta-feira aí de alegria? E essa sexta-feira eu tô trazendo aqui uma novidade para vocês, hein? Sabe qual que é a novidade? Segunda-feira nós não temos aula. Já trago essa novidade logo no comecinho da aula, aí para que você possa se animar bem aí para o nosso último dia de atividade desta semana. Então vocês poderão descansar, ó, sábado, domingo e na segunda-feira, que é feriado, né? Dia 2 de novembro é feriado de finados, por isso que é um feriado aí nacional, por isso que nós não teremos aula na segunda, que seria nossa aula ao vivo, mas vocês terão um dia aí para descansar, hein? Para abastecer bem a energia, para na terça a gente voltar com foco total. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar nossa primeira aulinha ali com a matemática do grupo 6. Ontem nós já finalizamos o grupo 5, uhul, e agora nós vamos então falar aí sobre o grupo 6 da matemática, certo? Então pode pegar o seu grupo 6 e você vai estar abrindo na página 80, tá? Então abre lá na página 80, vocês vão ver aqui que nós vamos retomar a divisão. Mas antes de nós entrarmos novamente nesse assunto da divisão, o livro traz aqui uma questão, ó, já que nós estamos falando de plantas, né, que é um assunto que nós abordamos lá em Ciências da Natureza, e aí o livro traz aqui uma reflexão para nós. Então ele fala assim, ó, você sabia, né, que o nosso planeta ele disponibiliza de uma rica variedade de alimentos? Lembra que a gente estudou isso lá com as plantas? Que através das plantas a gente pode aí ter várias utilidades? E aí, aqui ele está também afirmando essa questão para nós. Só que ele fala também que nem todo o tipo de alimento que é encontrado num país, que se tem num país, vai ter necessariamente no outro. Então, isso é uma questão o quê? Cultural, né? De repente, o que a gente come aqui no nosso Brasil, em outros países eles não comem. O que se come em outros países, nós não comemos aqui. Então, existe aí, né, essa diversidade até na alimentação. E aqui no Brasil, nós temos um exemplo muito forte, que é o exemplo da mandioca, né? A mandioca, o que que acontece? Ela é nativa aqui da nossa região. Então, ela é do nosso Brasil. E ela é cultivada em muitas regiões do nosso Brasil. A gente sabe aí que o nosso país tem diversas regiões. E a mandioca ela é cultivada em muitas dessas regiões aí. Sendo assim, ela é um alimento típico aqui do nosso país. Olha que a vovozinha aqui, ó, descascando a mandioca. Vamos para a página 81, vamos ver o que a mandioca, né? Com a mandioca, quais são os alimentos que pode ser preparado e a gente gosta muito de comer. Então nós temos a mandioca frita, adoro. Temos aqui uma farinha de mandioca e temos a tapioca, né? A tapioca também é uma farinha aqui feita com a mandioca, que muitas pessoas gostam muito de comer e dizem até que a tapioca ela é muito saudável, né? Tem pessoa até que sugere que a gente tire o pão que é feito lá da farinha de trigo e coma a tapioca que é feita com a farinha da mandioca. Olha o pessoalzinho aqui se deliciando, ó, que delícia. Então vamos entrar agora nessa questão aqui da divisão. Vamos retomar a divisão, tá, pessoal? Então, aqui na página 82, está falando da Helena, que ela é uma cozinheira que trabalha num restaurante onde serve o quê? Comidas típicas da região do Norte e do Nordeste. E aí ela recebeu lá um carregamento, né, com 512 mandiocas, com todas mais ou menos do mesmo tamanho. E aí ela quer separar essas mandiocas, essas 512, em 4 caixas, né? E ela quer deixar organizadinho e colocar com porções iguais. Então, como que nós vamos descobrir quantas mandiocas aí nós teremos em cada caixa? Então, nós vamos usar da divisão, tá?
Então, ela está mostrando aqui, ó, a divisão, que diferente das outras contas que a gente costuma fazer, que é a subtração, adição e multiplicação, nós sempre começamos pela unidade. A divisão, nós já vamos começar por quem? Nós vamos conversar pela centena. Então, vamos aí fazer essa continha para nós podermos lembrar como que faz a continha de divisão? Então, vamos lá. Eu tenho o número 514 e eu irei dividir esse número por 4 caixas. Então, vamos lá. Eu sei que eu começo na divisão pela centena. Então, eu começo no primeiro número, eu converso com número por número. Vamos conversar com o 5. O 5 é maior que o 4? Sim. Então, eles podem conversar. Vou fazer aqui, né, como se fosse uma cabaninha no 5. E vou perguntar lá para o 4. Na tábua do 4, onde que eu encontro o 5 ou um número próximo a ele? Lá na tábua do 4, eu vou encontrar um número próximo ao 5 no 4. Ó. 1 vezes 4 é igual a 4. E vou colocar o 4 aqui embaixo do 5 e fazer uma conta de subtração. O 4, para chegar no 5, eu preciso de 1, tá? Vamos deixar esse 1 aí. Agora, eu vou continuar minha divisão. Quem vem depois? Vem a dezena, que é o 1. Eu vou baixar o 1 e colocar o aqui. Como eu já tinha 1 aqui e baixei o 1, esse número virou 11. O 11 é maior que o 4? Sim, ele é maior que o 4. Lá na tabuada do 4, pessoal, aonde que eu vou encontrar igual a 11 ou um número próximo a 11? Aonde que eu vou encontrar? No 2, ó. 2 vezes 4 é igual a 8. 8 para chegar no 10, 8. 9. 8 para chegar no 11, 8. 9, 10. Oh, desculpa, vamos pôr o 8 aqui, né? Opa, estava esquecendo. 8 para chegar no 11, 8. 9, 10, 11. Vai sobrar 3. Deixa o 3 aí. Agora eu vou baixar mais o número. Quem é? O 4. Eu espero que vocês estejam vendo aí. Será que vocês estão vendo? Estão vendo aí? Espero que sim, né? Aqui tem o 3. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Aqui, desculpa, pessoal, não é 514, é 512. Coloquei errado. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou baixar o 2. E vai ficar 32. Lá na tabuada do 4, pessoal, aonde que eu encontro o 32? No 8, ó. 8 vezes 4 é igual a 32. Vou colocar o 32 aqui. E vou fazer a subtração. 2 para chegar no 2, nada. 3 para chegar no 3, nada. Qual que foi o resultado da minha conta, então? 128, tá? Então, como que tá, o nosso livro aqui fala, né, sobre a retomada da divisão, ele está mostrando passo a passo de como nós fazemos essa divisão. Começamos pela centena, depois nós vamos para a dezena, e depois nós vamos chegar aonde? Na unidade. Tá vendo? Olha a continha que eu fiz aqui na lousa, é a continha que está aparecendo para vocês aqui. É a mesma continha, certo? Então, ele fala, ó, então podemos concluir que Helena deverá colocar 128 mandiocas em cada uma das 4 caixas. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão praticar essa divisão, tá? Então, nós vamos montar a divisão aqui, ó. Você vai colocar 735 e vai dividir por 4. E aí nós vamos fazer essa conta. Vou fazer mais essa com vocês para vocês lembrarem, para que vocês possam, então, fazer o restante, tá? Vamos primeiro conversar com a centena. Quem está aqui? O 7. 7 é maior que o 4? Sim, então eu vou usar apenas o 7, ok? Lá na tabuada do 4, eu vou encontrar o 7? Não. Eu não vou encontrar o 7, mas eu posso encontrar um número que chega próximo a ele, que será o número 4. Onde ele está? Na tabuada, no 1. Ó, 1 vezes 4 é igual a 4. Então, vou colocar o 4 aqui. Vai fazendo junto comigo, tá? Feito isso, eu vou colocar um sinal de menos.
4 para chegar no 7. 4, 5, 6, 7. Quanto que vai dar, então? Vai sobrar 3 aqui. Vou continuar minha divisão. Quem vem depois do 7? O 3. Lá na dezena, vou baixar o 3 e colocar ele aqui. E vai virar um 33, porque eu já tinha um 3 aqui, com o outro 3 vai ficar 33. Pessoal, lá na tabuada do 4, né? Eu vou conseguir aí encontrar o 33? Não vou conseguir. Mas o número mais próximo ao 33 vai estar no 8, ó. 8 vezes 4 é igual a 32. Vou colocar o 32 aqui. E vou fazer a subtração novamente. Vamos fazer junto comigo? 2 para chegar no 3. 1. 3 para chegar no 3, nada. Agora eu vou baixar quem? Eu vou baixar o 5 aqui do ladinho desse 1 que sobrou. E vai virar um 15, certo? Na tabuada do 4 eu encontro 15? Também não. Quem é o número que eu vou encontrar próximo ao 15? Será o 12, que está lá no 3 vezes 4. Ó. 3 vezes 4 é igual a 12. Pessoal, eu vou colocar aqui, porque vai passar um pouquinho aqui, tá bom? Mas dá para entender que é um 12, né? E vamos fazer a subtração novamente. 2 para chegar no 5 é 3. E 0 para chegar, 1 para chegar no 1, nada. Vamos ver, sobrou 3 aqui. Tem mais algum número para eu baixar aqui? Não, não tem. Então, a minha divisão terminou. Qual que foi o resultado da minha divisão? Ó, o resultado, o quociente, foi 183 e sobrou 3, tá bom? Porque vamos lembrar que as divisões, elas podem ser exatas como não. Essa é uma divisão exata, porque não sobrou nada. E essa é uma divisão exata? O que nós vamos escrever aqui? Não. Por que ela não é uma divisão exata? Nós temos que escrever. Então, você vai escrever aí. Porque sobrou 3, né? Teve uma sobra aí de 3. Deu para lembrar como que faz a divisão? Então, vamos lá para a página 84 e você fará todas essas divisões aqui para treinar novamente e lembrar como faz, tá? Sempre conversando, ó, um número por vez. Primeiro eu converso com a centena, com a dezena, depois com a unidade. Se o número da centena for maior que o número que está na chavinha, eu uso só o primeiro número. Ó, 3 é maior que o 2? Sim, então eu vou começar só com quem? Com o 3, tá? E assim por diante. Faça todas essas divisões com calma, com atenção. Se precisar de um adulto aí para dar uma ajudadinha, tudo bem. Se tiver muito difícil, não conseguiu fazer nenhuma das divisões, fala para a mamãe mandar uma mensagem para a professora que nós vamos ter que rever essa situação aí, tá bom? Porque dúvidas pode acontecer, é normal. Faz tempo que vocês não fazem a divisão é esperado. O que não dá é para vocês não conseguirem fazer nada, porque aí vocês não estão entendendo a divisão e a tia Dani vai precisar ajudar vocês aí. Feito isso, quando vocês terminarem de fazer todas as divisões da página 84, você vai para a página 85, ó. Identifique no exercício anterior as divisões que sejam exatas e não exatas, tá? Então, você vai vir aqui, um exemplo. Se a divisão exata foi a divisão A, E e C, você vai escrever aqui A, E e C. Se as não exatas, que sobrou alguma coisa, foi de repente a F e a, sei lá, D, você vai escrever aqui FD, tá? Então, você vai ver qual é a letrinha da divisão que foi exata, você vai escrever a letrinha, as letrinhas que estão aqui fora, tá? Vendo as letrinhas que nomeiam aqui as divisões? Você vai escrever. E as que não foram exatas, que teve sobra, você vai escrever aqui, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Número 4. No texto teórico, comentamos sobre a mandioca e alguns dos alimentos que são feitos com ela. Você gosta de mandioca? Conhece algum alimento feito com ela? Pesquise algum alimento feito com a mandioca e crie uma história.
Nesta história deve existir uma pergunta que envolva a divisão de 334 por 2. Use o quadro em branco para resolver o cálculo e responda a pergunta criada por você. Então, o que vocês vão fazer aqui na quadra? Uma situação-problema. Uma situação-problema, pessoal, é uma historinha que a gente conta na matemática, onde envolve números, e também nessa historinha tem que ter uma pergunta aí, para que o leitor possa responder, tá? Então, você vai ter que pesquisar, ou se você já conhece algum alimento que é feito com mandioca, e você vai criar uma história. Um exemplo, tá? Eu conheço um prato que eu gosto muito, que chama escondidinho. O escondidinho, ele é um alimento feito com a mandioca, ele é um purezinho que se faz, né, com a mandioca e põe uma carninha, tá? Então, eu posso montar uma historinha, eu vou escrever aqui, ó. Vamos lá. Tenho 334 mandiocas para fazer uma receita de escondidinho. Porém, quero dividir esta quantidade em 2 partes. Com quantas partes ficarei em cada divisão? Então, eu coloquei uma historinha aí, tá? Então, eu estou dizendo o quê? Que eu quero dividir o 334 por 2, tá? De repente, também poderia falar, ó, fiz um prato delicioso de escondidinho de mandioca, né? Tenho 332 pratos de escondidinhos de mandioca. Quero dividir esses pratos em 2 grupos. Quantos pratos ficarão cada grupo? Então, eu também sei que eu vou dividir 334 por 2. Então, você vai inventar alguma historinha, vai criar, na verdade, uma historinha, tá? Tem que ter na sua historinha o número 334, o número 2 e falar, né? Que nós vamos dividir por 2. Por 2 pessoas, por 2 grupos, por 2 caixas, que vocês quiserem, tá? Aí, criou a sua historinha, pode pedir ajuda para um adulto para criar, tá? Você vai vir aqui nesse quadro e você vai fazer a divisão para encontrar a resposta. Então, você vai colocar aqui no quadro, ó, 334 e vai dividir por 2, certo? Vai fazer a divisão aqui para encontrar a resposta do probleminha que você criou e vai escrever a resposta aqui, assim que você descobrir aqui o resultado que estará aqui no quociente, tá? Vamos lembrar? Eu começo pela centena, já faço aqui um ganchinho e vou lá. 3 é maior que o 2? Sim. Lá na tábua do 2, onde eu encontro o 3? Eu não encontro o 3, mas eu encontro o número próximo a ele. Quem é? O 2. Onde que está o 2? No 1, né? No 2 vezes 1, 1 vezes 2. Ó. 1 vezes 2 é igual a 2. Vou pôr o 2 aqui. Aí eu vou fazer o quê? Uma conta de subtração e assim por diante, certo? Vamos lá para a página 86. Deixa eu ver aqui que a 86 é a nossa última página de hoje. Na página 86, nós vamos continuar aí treinando as divisões. Ó, vamos ver a historinha aqui, ó. Paulo, Lucas e Domingos resolveram, cada um deles, uma das divisões indicadas no quadro. Paulo conseguiu o maior resultado no quociente, ou seja, na resposta. O quociente é o que fica aqui na respostinha. Lucas conseguiu o maior resto. O que é o resto? É o que sobrou, né? Enquanto Domingos resolveu uma divisão exata. Quem que é a divisão exata? Quando não sobra nada. Sabendo disso, resolva também as divisões a seguir e identifique o nome de cada um deles. Então, vocês vão ter que fazer todas as 3 divisões. E aí você vai descobrir quem é o Paulo, quem é o Lucas e quem é Domingo. O que aconteceu com o Paulo aqui? Ó? O Paulo conseguiu o maior resultado. Dessas divisões aqui, quem que deu o maior resultado na hora que você acabou de dividir? Vamos supor, o maior resultado deu nessa primeira aqui. Aqui você vai escrever Paulo. Aonde que sobrou alguma coisa, né? Ó, aqui fala aqui, ó, que Lucas conseguiu fazer e teve o maior resto, né?
Qual que foi a maior sobra aqui? Sei lá, a maior sobra está aqui, você vai escrever Lucas. Quem que resolveu a divisão e ficou uma divisão exata, que não sobra nada? Domingos. De repente a divisão exata está aqui, você vai escrever Domingos, tá? Então faça a divisão e descubra quem é cada personagem aí que está segurando a sua lousinha. E no número 6 fala o seguinte: no colégio em que Letícia estuda, há um total de 537 alunos. Serão distribuídos igualmente por 3 equipes para uma divertida gincana. Neste caso, o número que indica a quantidade de alunos por equipe será, o que você vai fazer? 537 dividir por 3 equipes. Faz essa divisão. O resultado, o quociente que der na divisão é a resposta que está aqui. Professor, eu fiz aqui a divisão, a resposta não está nem na A, nem na B, nem na C, nem na D. Refaça a sua divisão porque ela está errada, tá? Então, nossa atividade de matemática hoje é essa, tá bom, meus queridos? Vamos lá para a nossa próxima aulinha, então, que será a nossa aulinha de português. Estou lá te esperando, hein?